Salve família! Hoje nós vamos iniciar mais um episódio do quadro Curiosidades Eterno Aprendiz, falando sobre a civilização egípcia. Localizada no nordeste do continente africano e orbitando as margens do rio Nilo, a civilização egípcia começou a ser estruturada por volta de 10.000 a.C., com a organização de grupos familiares de agricultores que se associavam, realizando inúmeros trabalhos necessários à atividade produtiva. Com o tempo, estruturas de poder foram melhor aparelhadas. Houve um estabelecimento de hierarquias e uma codificação, a princípio oral, de regras e de funções de cada integrante na comunidade humana ali formada. Tais núcleos de civilização deram origem aos nomos, que dividiam o espaço agricultável daquela área localizada no meio do deserto. Aos poucos, os nomos se uniram e formaram dois reinos, o Baixo Egito, ao norte, no delta do Nilo, e o Alto Egito, que ficava ao sul. A história do Egito Antigo divide-se em Antigo Império, Médio Império e Novo Império, que ficam intercalados por períodos de invasões e crises políticas. O primeiro império foi de mais ou menos 3.200 a.C. a 2.000 a.C. Por volta de 3.200 a.C., Menés, o Namer, do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito, tornando-se o primeiro faraó, palavra que significa Casa Grande, e sua primeira tarefa foi estabelecer a supremacia sobre todas as outras casas, iniciando o período dinástico. Menés estabeleceu a capital em Tinis, no Alto Egito, e mais tarde a capital foi transferida para Mênfis, atual Cairo, que é a capital do Egito. Os faraós desse período passaram a acumular os poderes políticos, religiosos e militares, transformando-se senhores de todos os homens, donos de todas as terras e considerados deuses vivos na terra. O Antigo Império é também conhecido como a época das Grandes Pirâmides, e isso porque, neste período, os faraós Kelpis, Quefren e Miquerinos construíram as Grandes Pirâmides de Gizé. A partir de 2300 a.C., os nomarcas, que eram os governantes dos nomos, se revoltaram contra a autoridade faraônica e o Egito foi envolvido por guerras internas e grave crise social. O Médio Império, que se deu de 2000 a.C. a 1580 a.C., nele a autoridade do faraó foi novamente estabelecida por volta de 2000 a.C. pelos príncipes tebanos após as vitórias sobre os nomarcas. A capital, que era sediada em Mênfis, passou para Tebas. A paz interna foi restabelecida e o exército foi reorganizado. Nesse período, a Palestina e a Núbia, ao sul, regiões ricas em cobre e ouro, foram conquistadas. Entre 1800 a.C. a 1700, povos vindos da Ásia, os Ixos, invadiram o Egito e tomaram o poder, graças ao uso de armas de fogo e de cavalos de combates. Durante o domínio Ixo, os hebreus entraram no Egito
e ali se fixaram livremente. Somente com a expulsão dos Hicsos, mais ou menos em 1580 a.C., os hebreus foram escravizados até que Moisés liderou o povo rumo à Terra Prometida em 1250 a.C., num episódio relatado na Bíblia como Êxodo. O novo império se deu de 1580 a.C. a 670 a.C. Nele, houve a restauração do poder do faraó egípcio, que foi realizada pelos príncipes de Tebas, que lideraram a expulsão dos Hicsos. O novo império ficou conhecido pelo imperialismo e militarismo, graças às inovações técnicas da arte bélica, introduzidas pelos Hicsos, com cavalos e armas de ferro. Além do caráter expansionista do novo império, vale destacar a tentativa de reforma religiosa que foi promovida por Amenófis IV, que por volta de 1375 a.C. unificou todos os deuses em um, simbolizado pelo disco solar, Atom, com o objetivo político de diminuir o poder sacerdotal que ameaçava o poder do faraó. Construiu uma nova capital, Akhetaton, a Cidade do Sol, e mudou o próprio nome para Akhenaton, o Filho do Sol. Após sua morte, subiu ao trono Tutankhamon, que governou por pouco tempo. Em seu curto período, os sacerdotes recuperaram o antigo prestígio e poder e restauraram o culto ao deus Amon, e o politeísmo foi restabelecido. Ramsés II e Tutmoses III foram os últimos grandes faraós do novo império. Retomando a política imperialista, Tutmoses III entrou em guerra com os hititas e assinou a paz com os assírios. Após a sua morte, a civilização egípcia entrou em decadência por vários fatores. Seus sucessores não conseguiram controlar as disputas internas pelo poder, e os ataques e invasões no delta do Nilo prejudicaram as colheitas, aumentando a fome e a miséria. E as revoltas populares se tornaram mais frequentes devido aos impostos abusivos e o clima de instabilidade geral. Em 670 a.C., os assírios invadiram o Egito. Em 525 a.C., os persas. Em 332 a.C., Alexandre da Macedônia. E por fim, em 30 a.C., os romanos. Já na organização política, o faraó era considerado um deus vivo, filho de Amon-Ra, o deus Sol, e a encarnação de Horus, o deus Falcão. Por isso, o Egito formava uma teocracia, isto é, o governo de Deus, governo de origem divina. O faraó, responsável pelo equilíbrio da natureza e pela defesa do Egito, era o senhor das terras e dos homens e comandava o exército, coordenando as atividades econômicas e presidia o Tribunal de Justiça. Para auxiliar o faraó, havia um numeroso corpo sacerdotal, cujos poderes e privilégios chegavam a ameaçar o próprio faraó. Os funcionários reais que fiscalizavam as obras coletavam os impostos e mantinham a escrituração em dia, e os militares que cuidavam da defesa do território. A economia egípcia era baseada na economia agrícola, que se baseava no cultivo do trigo, cevada, linho, algodão, frutas e legumes. Dedicavam-se também à criação de animais, e para o aproveitamento das águas do rio, eram necessárias grandes obras públicas para a construção de canais de irrigação
diques e reservatórios, as quais eram de responsabilidade do faraó, que por meio de seu poder supremo de Deus vivo, convocava toda a população para o serviço. O Estado, por meio de seus funcionários reais, cobrava impostos da população em forma de produtos e serviços. Uma planta que crescia em abundância nas margens do Nilo deu origem à importante fonte de renda do Egito, o papiro. Os egípcios fabricavam papel com os talos dessa planta e mantiveram o monopólio até o século XII d.C. O papiro, utilizado em cestos, sandálias e cordas, era considerada uma planta sagrada, símbolo do Baixo Egito. A fim de enfrentar a confusão causada pela cheia anual do Nilo, elaboraram os rudimentos da geometria, dando origem aos estendedores de cordas, atuais agrimensores, que aplicavam os métodos da geometria para traçar de novo as divisas das propriedades apagadas durante a cheia. A sociedade egípcia era rigidamente hierarquizada e organizada para trabalhar em função das necessidades do Estado, personificado no faraó, o Deus vivo, que ocupava o topo da pirâmide social. Abaixo do faraó encontravam-se as camadas privilegiadas que constituíam o Estado com o faraó: sacerdotes, nobres, oficiais militares e altos funcionários, que cuidavam da administração e arrecadação, assim como os escribas, responsáveis pela escrita e da contabilidade do reino e pela fiscalização das obras coletivas. Em seguida vinham artesãos, trabalhadores da cidade e os camponeses. Por último, a base da pirâmide social era composta por escravizados, em geral prisioneiros de guerra, utilizados nos trabalhos em minas e pedreiras. Durante o período das cheias do Nilo, o povo era requisitado para trabalhar em grandes obras públicas, por exemplo, a construção de diques e de canais de irrigação. Além disso, eram convocados para trabalhar em túmulos e palácios. Os egípcios eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses, os quais personificavam forças da natureza e eram representados metade em forma humana e metade em forma animal, isso é, figuras antroposomórficas, forma humana e animal, em forma animal zoomórfica ou em forma humana antropomórfica. Graças a essa crença, arqueólogos e historiadores puderam levantar muitos aspectos da vida egípcia. Os túmulos variavam de acordo com a condição econômica e social do morto. A arte funerária egípcia produziu grandes maravilhas que resistem até os dias atuais, como as pirâmides de Gizé, as máscaras e os sarcófagos de Tutancâmon e outros túmulos. A arquitetura e a escultura se desenvolveram graças à religião e se caracterizaram pelo gigantesco tamanho. Elas visavam, em seus aspectos, a vida após a morte, marcando para a eternidade a força e o poder dos faraós. Dentre os templos, os mais famosos são os de Luxor e Karnak. Os templos, os túmulos e as esculturas foram decorados com hieróglifos e pinturas, cujos murais retratavam cenas religiosas, militares e do dia a dia. No artesanato, destacaram-se a marcenaria e a ourivesaria, arte de trabalhar com ouro e prata. Eram 3 os sistemas básicos de escrita: o hierógrafo, o hierático e o demótico. Os hieróglifos passaram a ter dupla finalidade,
De um lado, eles transmitiam uma mensagem por meio de texto louvando os deuses, glorificando os feitos dos faraós e da classe dominante, narrando cenas domésticas de festivais, e do outro, serviam como elemento de decoração das paredes dos templos, túmulos, estátuas e palácios. O registro escrito era feito em pedra, ouro, madeira ou papiro. Na literatura, destacou-se o Livro dos Mortos. A escrita demótica era a mais simplificada e o hierático ficava na linha intermediária. O desenvolvimento científico nos campos da astronomia e da matemática tinha fins práticos. Os cálculos eram utilizados para prever as cheias do Nilo, dividir as terras aráveis, calcular os impostos e as construções hidráulicas e, dessa maneira, civis, e por meio deles foram desenvolvidas a aritmética, a geometria e a álgebra. O ano de 365 dias baseava-se no Sol e dividia-se em 3 estações: inundação, semeadura e colheita. Se na astronomia e na matemática a civilização egípcia não atingiu o nível dos babilônios, na medicina o progresso foi notável. O papiro cirúrgico de Edwin Smith revela como os médicos egípcios procediam. O documento descreve cuidadosamente 48 casos de lesões físicas, da cabeça até a espinha dorsal, os tipos, a localização, o interrogatório médico, os exames, os testes e as recomendações de tratamento. A fama dos médicos egípcios atravessou fronteiras, chegando às cortes da Síria, Assíria e Pérsia. Esse desenvolvimento se explica pela prática da mumificação, que favoreceu o estudo do corpo humano. E você, o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal? Deixa nos comentários ideias e sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, clicar no sininho para não perder nenhuma das notificações e compartilhar. Tamo junto, família!